trazendo um resumo de como está sendo o meu tempo tentando. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu sou tentante há mais ou menos 5 anos e sabe que eu adquiri ao longo do tempo um diagnóstico de infertilidade e agora, recentemente, descobri no meu marido também. Inicialmente comecei com os exames básicos, que são a ultrassonografia transvaginal e os exames de hormônio, os quais não apresentaram nenhum problema, ou seja, útero limpo, hormônios em equilíbrio. Como eu tinha menos de 35 anos, e aí eles dizem, né, que quem tem 35 anos tem um prazo aí até 1 ano para tentar engravidar naturalmente, dentro aí das expectativas dos médicos, então eu esperei. Mas esse 1 ano passou e nada de bebê. Voltei no médico para poder a gente investigar mais fundo. Na época eu tinha um plano de saúde bem conhecido, hoje eu tenho outro, mas o médico resolveu passar alguns outros exames. Dentro desses exames estavam a esterossalpingografia, que eu não sabia o que era, foi um ponto de interrogação na minha cabeça. O que é isso? Só que o médico passou e não me disse para que servia, só falou que eu tinha que fazer. E até achar um lugar para fazer isso aqui no Rio, gente, no meu plano, foi um caos. Demorei cerca de 1 mês para conseguir fazer o exame. Na verdade, para conseguir marcar o exame. O exame tem que ser realizado em um período específico do seu ciclo, ou seja, entre 7º e o 10º dia do ciclo, lembrando que o primeiro dia do ciclo é sempre o primeiro dia da menstruação. Ah, Monique, para que esse exame serve, gente? Esse exame identifica se as suas trompas estão obstruídas ou desobstruídas, verifica se você tem hidrossalpinge e verifica também se existe alguma aderência. Avalia também o formato da cavidade do útero, identifica pólipos, miomas submucosos, septos uterinos e aderências internas, ou seja, muito importante. E aí, fiz o exame. Vou dizer para vocês qual foi a minha experiência na primeira vez que eu fiz esse exame. Muitas pessoas, né, nos assombram na realização dessa esterossalpingografia, que nada mais é do que um raio-x das nossas trompas. Eu não senti dor, meninas. Vocês acreditam? Eu senti somente uma ligeiríssima cólica. Eu acho que a diferença está em você relaxar. É difícil? É. Mas eu consegui relaxar. Tomei o bom Copa composto que mandaram eu tomar antes para relaxar meus músculos, né? E tomei. E foi assim que eu descobri o meu diagnóstico. Quando eu peguei o diagnóstico, eu não li, eu não tinha essa vontade, esse desejo de entender o meu problema. Eu só queria engravidar, ponto, acabou. Ele informou que eu tinha as 2 trompas obstruídas, ou seja, opacificação de trompa direita e esquerda. A trompa é um órgão muito delicado. A trompa é um órgão que normalmente, quando pifa, ou seja, quando dá ruim, não tem mais jeito. Ou seja, se ela obstruir, o médico ainda tenta obstruir. Mas se ela inchar, se ela dilatar e ela criar líquido tóxico, normalmente ela mata os cílios. E por conta dessa morte desses cílios, a passagem do óvulo e o encontro do espermatozoide que acontece dentro da trompa se torna cada vez mais difícil. E aí é que o meu mundo cai. Os médicos falaram que, fora isso, estava tudo bem. Que eu poderia engravidar, só que não de forma naturalmente. Que as chances de eu engravidar naturalmente eram 0. E que eu não conseguiria se não fosse por uma fertilização in vitro. Foi eu atrás do valor da fertilização. Procurei diversos lugares, pesquisei diversos preços e nenhum cabia no meu bolso. Aí falaram, Monique, tem a tal da ovodoação. Sendo que eu estava com 115 quilos na época, né? E quando eu mandei as propostas para as clínicas, todas recusaram. Eu era uma mulher de 32 anos, mas obesa. Então, eu não pude fazer ovodoação. Quem faz a ovodoação consegue desconto, né,
para realizar a fertilização in vitro, porque em troca do tratamento, você está doando alguns de seus óvulos. É uma opção muito legal para aquelas que querem aí realizar a fertilização in vitro mais barata. No meu média aí que eu consegui, o mais barato foi R$ 15.000. Eu sem R$ 1 no bolso. Decidi desistir. Isso foi no ano de 2021 para 2022. Aí desisti um período. Fiquei um período lá. Não quero mais saber não. Já tenho 2 filhos, não quero mais. Quem disse que esse desejo some do seu coração? Quem disse mentiu. Voltei, comecei a fazer o tratamento novamente, refiz a esterossalpingografia que confirmou o meu diagnóstico. Hidrossalpinge bilateral. Caiu de novo, mas dessa vez eu não desisti. Aí comecei a procurar outros médicos que sempre vinham com a mesma resposta. Só que eu nunca desisti. Aí eu encontrei uma opção. Um médico, há muitos anos atrás, tinha falado para mim de uma opção de desobstruir ou amenizar a infecção tubária, que seria ou a hidrotubação ou a repermeabilização tubária por esterossalpingografia, que seria mais uma esterossalpingografia, porém em âmbito hospitalar, onde seria administrado em mim uma anestesia e eles iriam com catéter tentar fazer essa desobstrução e tentar fazer com que esse líquido fosse reduzido, ou seja, fosse retirado das minhas trompas. E foi isso que eu fiz. Eu procurei um médico louco como eu, fomos a fundo, eu fiz a cirurgia em novembro, estamos no 3º ciclo depois da cirurgia e nada. Que eu falava pro meu marido, faz o espermograma, porque ele tinha feito espermograma no início de 2021 e não tinha repetido. Aí eu falei, faz o espermograma que eu preciso saber se tá tudo bem. Ele fez. E para minha surpresa, tivemos problemas. Apareceu uma varicocele nele. E aí juntou o meu problema e o dele. Mas nada está perdido. Ele tá voltando hoje no urologista para poder ele verificar se vai ser cirúrgico, se não vai ser cirúrgico. E eu continuo aqui tomando as minhas vitaminas, fazendo todo o processo e tendo a certeza de que Deus me prometeu. Deus vai cumprir. Eu venho trazendo para vocês informações. Tudo aqui é de primeira mão. E é isso, meninas. Beijos. Fui!